Bom dia, eu sou o professor Isaac, eu sou coordenador do Fantástico na Trilha de Santa Catarina, um projeto de educação patrimonial e ambiental que usa a própria cidade de Florianópolis como objeto pedagógico em aulas de campo. Hoje a gente está aqui no Centro Histórico de Florianópolis, mais exatamente na Avenida Hercílio Luz, para explicar o nosso projeto de ensino-aprendizagem chamado De Desterro ao Aterro. Esse projeto foi desenvolvido para os 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 2, mas ele pode ser adaptado para quaisquer anos do Ensino Fundamental 2 ou médio. Ele trata de temas como favelização, industrialização, êxodo rural e arte urbana. E ele é um conjunto de 3 aulas, sendo a primeira em sala de aula. Essa primeira aula se chama A Origem das Favelas e é uma espécie de preparação para uma aula de campo, a nossa segunda aula, chamada Uma Ilha em Disputa. Essa segunda aula começa aqui na Avenida Hercílio Luz e nós caminhamos até o Parque da Luz, onde temos uma atividade de encerramento. Por fim, de volta à sala de aula, nós temos uma terceira aula chamada A Voz do Asfalto, onde a gente vai abordar a música e como ela pode ser um instrumento de luta e reivindicação de direitos. O objetivo deste vídeo aqui é explicar para você, professor, um passo a passo sugerido de como fazer acontecer essas aulas. As explicações aqui são bastante sucintas, mas no nosso site você encontra apresentações de PowerPoint, vídeos e outros materiais nesse projeto. Vamos lá? A nossa primeira aula se chama A Origem das Favelas e ela pode começar com uma leitura de imagens. Essa foto aqui já é um exemplo clássico do contraste entre o luxo dos condomínios fechados e a privação de direitos de quem habita as favelas. Por que uns vivem em mansões enquanto outros tantos em favelas em condições tão precárias? E por que, em boa parte do Brasil, a população que habita as favelas é majoritariamente negra? Essas são algumas questões que vão nortear toda a nossa primeira aula. Para responder a essas questões, a gente vai abordar a Lei de Terras, de 1850, além da Lei de Lerdo, do México, de 1856. Tudo isso para entender o processo de privatização das terras no Brasil e também na América Latina. Além disso, a gente vai situar esse debate no contexto do processo de abolição da escravatura na América Latina, para entender como é que os ex-escravizados se adaptaram a essa nova realidade e onde puderam habitar depois de se verem livres das senzalas. A gente traz também os movimentos de imigração europeia para compreender o processo de branqueamento do Império e da Primeira República. E por fim, o processo de industrialização e êxodo rural costuram essa narrativa para que os estudantes possam voltar àquelas questões do começo da aula. A apresentação que você encontra no site está cheia de sugestões para que essa aula tão rica em conteúdo fique também interessante e interativa. Dá uma olhada lá. Já a nossa segunda aula, como eu já adiantei aqui, se trata de uma aula de campo e é uma caminhada entre a Avenida Hercílio Luz e o Parque da Luz. No caminho, tem leitura de fotografias antigas, bingo de palavras, piquenique e até mesmo um debate. Mas como é uma aula mais longa, a gente fez um vídeo só para ela. Você encontra o link para esse vídeo aqui na descrição. E por fim, nós temos uma terceira e última aula chamada A Voz do Asfalto. Nela, a gente vai dar uma olhada num projeto de fotografia bem legal chamado Favelagrafia, para conhecer a arte de uma galera das favelas do Rio de Janeiro. Na sequência, a gente fala do rap nacional e a gente vai analisar uma letra de uma música do Kunami MC com o Criolo. Essa letra se chama Demarcação Já, Terra, Ar e Mar. A música é de um MC indígena e trata, como o próprio nome já diz, da questão de terras indígenas. Os estudantes vão analisar a letra desse rap para ter um exemplo de como a música pode ser usada como forma de protesto e reivindicação de direitos. A partir dessa análise, eles vão ter de escolher um rap ou um funk para analisar respondendo a algumas questões, como contra o que se protesta nessa música? E além disso, eles vão ter de trazer os versos onde encontraram essas respostas para essas perguntas. Mais uma vez, tudo isso está bem mastigadinho lá no site. E aí, o que achou desse projeto de ensino-aprendizagem? Se você gostou, colocou em prática o projeto com as suas turmas, ou mesmo se você tem alguma crítica, sugestão, opinião,
Comenta aqui embaixo e segue o nosso canal porque tem muito mais conteúdo saindo do forno. Um abraço e até a próxima!